Fala investidor, meu nome é John e sejam muito bem-vindos ao canal John Invest. Eu queria fazer uma pergunta especificamente para você. Você tem R$50 aí sobrando na sua carteira ou na conta do seu banco? Porque se sim, eu vou mostrar para você uma maneira de investir esse dinheiro de uma forma que vai diversificar a sua carteira e você já vai começar a receber renda passiva no mês que vem, apenas com R$50. Essa carteira é formada por fundos de tijolo, fundos de papel e também um fundo de fundo. Então, caso você invista nesses 4 fundos que eu vou mostrar para vocês, você já vai ter a sua carteira muito diversificada e correr muito menos risco. E além disso, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como analisar um fundo imobiliário, seja ele de papel, de tijolo ou um fundo de fundos. Aqui na tela do computador, a gente tem aqui os critérios. A liquidez diária é quando um fundo ele tem uma certa quantidade de movimentações por dia, ou seja, pessoas querendo comprar e pessoas querendo vender. Logo, aquele fundo, caso aquele fundo tenha uma liquidez muito grande, uma liquidez diária muito grande, significa que ele é um fundo interessante, porque tem mais pessoas interessadas nele, tanto comprando quanto vendendo, sejam elas traders ou pessoas que investem por holding, que somos nós, que queremos renda passiva. Aqui a gente pode ver que o valor interessante é de 500 mil para mais, certo galera? 500 mil de liquidez diária para mais. E aí a gente já pode pegar o primeiro fundo imobiliário que eu já deixei aqui separado para vocês, que é o XPML11, inclusive eu já citei ele em outros vídeos. Eu já venho aqui no Investidor 10, que é a plataforma que eu utilizo para olhar fundos imobiliários, ações, ETFs, enfim. Eu venho aqui e ele já tem aqui, ó, tudo separadinho, como por logístico, lajes corporativas, shoppings, fiagros. E como eu já sei qual fundo que eu quero olhar, é o XPML11, eu venho aqui, certo? XPML11, ele já vai mostrar aqui direitinho. E esse fundo a gente já pode ver que a liquidez diária dele é de 9.900.000. Então aqui ele já passou no critério de liquidez diária. O segundo critério é o patrimônio líquido, é quanto já tem investido naquele fundo. Quando os fundos emitem as cotas e os cotistas vão lá e compram, eles estão depositando dinheiro naquele fundo. E caso o fundo ele tenha um valor acima de 500 bilhões, pelo menos, ele pode ser considerado um bom fundo. Apenas nesse critério que a gente está falando, certo? A gente tem que olhar todos eles de uma maneira geral para poder saber se o fundo imobiliário é interessante ou não. Então eu uso esses critérios aqui como um parâmetro, uma análise fundamentalista quando eu vou investir em um fundo imobiliário. Se todos eles passarem, para mim é um bom fundo e aí eu posso já colocar o meu dinheiro nele, certo? Então a gente vai aqui em patrimônio líquido e vamos olhar quanto o XPML11 tem. Quando a gente desce aqui, você já pode ver o valor patrimonial, certo? Patrimônio líquido. Ele tem 3,46 bilhões, então é um fundo muito grande, é um fundo que tem muita gente investida nele, certo? Então 3,46 bilhões é um valor muito bom, muito interessante. O próximo critério é a vacância. O que podemos entender por vacância? Digamos que você tem lá, você é dono de um prédio e esse prédio ele tem 10 apartamentos. Caso um desses apartamentos esteja vago, ou seja, não esteja sendo alugado por ninguém, você tem uma vacância de 10%, porque é um quarto que não está sendo alugado dentre os 10 que você tem no seu portfólio. Quando vamos aqui olhar a vacância em um fundo, a gente pode considerar um fundo com uma vacância aceitável, um fundo que tenha 10% ou menos de vacância. Nós vamos aqui, também tem as informações aqui no Investidor 10, tem 4,10% de vacância, ou seja, esse fundo aqui já passou nesse critério fundamentalista. E aí, como é que a gente pode entender, já que o XPML11 é um fundo de shopping, como é que a gente pode entender a vacância nesse sentido? É uma loja que não está sendo utilizada por ninguém, por nenhum lojista, certo? Então, aquela loja lá que você vê que ainda está sendo construída ou que ainda não foi inaugurada, aquilo ali é a vacância do shopping. Lembrando que a vacância e os ativos aqui a gente pode considerar apenas para fundo de tijolo, porque não tem como você ter uma vacância em um fundo que investe em dívidas, que é o fundo de papel. O ativo tem que ter 5 ou mais. Quando a gente vai aqui no XPML11 e desce, a gente pode ver que ele investe em vários shoppings. 7 shoppings em São Paulo, 3 shoppings no Rio de Janeiro, 2 shoppings na Bahia, 1 no Amazonas,
um em Minas Gerais, um no Pará e um no Rio Grande do Norte. Digamos que uma situação acontece em um shopping em Minas Gerais, por exemplo, o fundo ele não vai perder todo o seu valor porque ele está diversificado, galera. Ele está posicionado em vários outros estados. Então, a gente vê aqui que ele tem muito mais do que 5 ativos, logo ele já passa no nosso critério fundamentalista. Aí vamos aqui passar para o Dividend Yield 12 meses. O que significa isso? Juntando tudo que ele pagou durante 12 meses, nós temos aqui o Dividend Yield, certo? Então aqui, levando em consideração um ano, ele pagou 8,84% em relação à sua cotação. Como ele é um fundo de tijolo, a gente sempre leva em consideração 6% ou mais para o Dividend Yield de 12 meses. Ele aqui está em um Dividend Yield de 8,84%, então está bem interessante, galera. Lembrando que os fundos de tijolo, como é o caso do XPML, eles vão valorizar com a inflação. Então esse é um ponto positivo também para o fundo de tijolo. Ele paga menos, porém com o tempo ele tem a valorização. E o Dividend Yield para os fundos de papel, é importante lembrar que nós devemos considerar a Selic. Por quê? Porque os fundos de papel investem em dívidas e essas dívidas normalmente estão atreladas à Selic, seja pelo IPCA ou pelo CDI, certo? Então é interessante que ele esteja próximo da Selic, como é o caso do MXRF11, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Ele está com Dividend Yield de 12,23, a Selic está em 12,25, então ele está bem próximo. A diferença de você investir no MXRF11 ou no CDB, por exemplo, além de ser renda variável e renda fixa, é que o rendimento do MXRF11 é totalmente isento de imposto de renda, assim como o do XPML, assim como o do KNCR11. Todos os fundos imobiliários os dividendos são totalmente isentos de imposto de renda. Então vamos para o próximo critério, certo? É o P sobre VP. Vamos voltar lá para o XPML, que era o que a gente estava analisando, e olha o P sobre VP. O que significa P sobre VP? É o preço sobre o valor patrimonial. Caso ele esteja em 1, aqui está em 0,99, caso ele esteja em 1, está no valor justo. Então P sobre VP, galera, está aqui o valor entre 0,85 e 1,15. Por quê? Porque a gente dá aí uma média de 0,15 tanto para mais quanto para menos. A gente não quer ele nem muito descontado e nem muito caro também. A gente vem aqui e no caso essa é a nossa tolerância. Quando ele está abaixo de 0,85, pode ser que ele tenha sofrido algum calote, pode ser que ele tenha sofrido alguma situação externa. Então aí as pessoas saíram do fundo, né? Venderam as suas cotas, venderam suas posições e o fundo acabou desabando e chega a um P sobre VP muito baixo, como é o caso do TORD11, que é um fundo de papel e acabou tendo calote. Ele já desvalorizou aqui, como vocês podem ver, 71,66%. E aí vem aqui com P sobre VP 0,17. Vocês podem ver aqui a queda. E uma pessoa iniciante que não sabe investir em fundos imobiliários, apenas vem aqui no site e procura fundos imobiliários descontados, vai achar que isso aqui é uma oportunidade. Então ele vem aqui 2,14. Então ele acha que o fundo já chegou em 9,65, que a liquidez diária está menos de 500 mil, já é um sinal vermelho. E aí ele vai e investe achando que o fundo pode voltar, e aí acha que vai multiplicar o seu valor que foi investido por 5, 6, 7 vezes, enfim. Então é muito importante que nós saibamos diagnosticar, analisar e ver quais fundos serão interessantes para nós com base nesses critérios fundamentalistas. Então aqui eu já mostrei todos para vocês e eu montei uma tabelinha dos fundos por setores. Aqui a gente tem shopping, galpão logístico e laje corporativa, que são fundos de tijolo. O XPML, o BTLG e o PVBI são fundos de tijolo, e o KNCR11 e o MXRF11 são fundos de papel, tanto na parte de títulos e valores imobiliários como na parte híbrida, certo? Então chegou a hora que vocês estavam esperando. Eu vou mostrar aqui a carteira que com menos de R$50 você consegue diversificar a sua carteira e já no próximo mês começar a receber dividendos, receber renda passiva e totalmente isento de imposto de renda. Vindo aqui para essa tabelinha, então aqui estão os critérios. Eu mantive porque caso vocês queiram continuar vendo, já deixa aqui enquanto vocês vão assistindo o vídeo.
E aqui eu coloquei os 4 fundos imobiliários que estão na base 10, lembrando que esses fundos são de base 10, eles não são melhores do que fundos de base 100 ou base 1000, mas aqui é mais acessível, então você consegue investir mais neles do que se você investir em um fundo de base 100, certo? Aqui o Galg 11 ele é um fundo híbrido, ele é um fundo de tijolo e é um fundo híbrido porque ele investe em vários setores, ele investe em vários segmentos. Como laje corporativa eu coloquei o Vino 11, ele está aqui no valor de 7,62 e caso você vá olhar no Investidor 10, ele não vai estar passando nesse critério aqui, apenas nesse critério que está aqui 0,85. Se vocês forem olhar lá no Investidor 10, ele vai estar em 0,71. Mas por que isso? É um caso isolado. O que acontece é que esse daqui, ele é o fundo que contém o prédio lá da Globo. E aí muita gente acha que a Globo está perto da falência e por isso que acaba vendendo o fundo, não mantém ele na carteira, com medo disso, certo? Mas eu acho que isso não vai acontecer, então eu continuo achando um fundo muito interessante, mas vai de você. Lembre-se, você deve sempre procurar e estudar a fundo o que você está investindo, no que você está investindo. Então, continuando aqui, o fundo de papel, um bem conhecido, né, o MXRF11, está aí na base 10, então ele está custando R$10,95 atualmente. E um fundo de fundos que investindo nele você investe em muitos outros fundos é o XP SF11. Vocês podem ver aqui que no total dá R$36, dá R$14 a menos do que os R$50 que eu falei para você. E esses 14 você pode colocar na renda fixa ou comprar mais cotas desse aqui. Vocês podem comprar 2 cotas a mais aproximadamente do Vino 11 ou colocar mais R$5, por exemplo, e comprar 2 do MXRF11. Lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento, tá? Eu só queria mostrar aqui para vocês que com menos de R$50 você já consegue começar a investir em fundos imobiliários, tá galera? Com esses 36 você já investe em 4 fundos que estão em setores diferentes, você se diversifica e assim você acaba minimizando o risco de você desvalorizar o seu patrimônio. E lembrando galera, é muito importante isso que eu estou mostrando para vocês, por quê? Porque mostra a acessibilidade que você tem para começar a investir. Com um clique só você já começa a investir em uma laje corporativa, em um shopping, em um galpão logístico, em vários outros fundos a partir dos fundos de fundo, certo? O que é importante é você começar a investir para começar a viver de renda o mais rápido possível. Você tem que pensar no seu futuro. Isso aqui é um investimento de longo prazo. Você tem que começar logo para poder colher os frutos no futuro. É o clichê, mas é o feijão com arroz que dá certo. Você tem que plantar agora para colher mais tarde. Então hoje o videozinho vai ser um pouco mais curto, né? Lembra aí de dar um like, se inscrever e ativar o sininho. E caso você tenha alguma dúvida sobre o assunto ou queira que eu faça algum outro vídeo específico sobre outra coisa relacionada a investimentos, você pode deixar aí nos comentários, tá? E é isso, ativa o sininho aí para chegar aos próximos vídeos para você. Manda esse vídeo para alguém que você queira ver investindo e que você queira ver bem no futuro, tá? Então é isso, valeu, bora investir, tamo junto!